vou aproveitar que os irmãos estão de pé. Vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Vamos falar hoje sobre uma mulher chamada Ana. 1 Samuel, capítulo 1. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Os irmãos encontraram? Amém. Vou ler o capítulo 1, o verso 1 em diante, que diz assim: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Qual era o nome do homem, irmãos? Eucana. Filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes de Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levanta, depois de comer e beber em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esquecerdes, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante ao Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ele teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos seus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante ao Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém? Amém. Irmãos, podemos acertar? A palavra que eu preparei para os irmãos nessa noite, até fiz essa pergunta para o meu esposo, e eu vou fazer para os irmãos: quanto vale uma oração? Quanto vale uma oração? A gente vai observar aqui que para Ana foi uma promessa recebida. Um coração angustiado, contrito, triste,
a oração de Ana, ela alcançou o milagre dela. Glória a Deus, aleluia. E aí eu pergunto para os irmãos nessa noite, quanto vale uma oração? Uma oração com fé, com poder, com entrega total ao Senhor. Quanto vale uma oração? Certo homem disse que quem tem uma mãe que ora, ele não é pobre. E Ana, a gente leu os versículos aqui, e o versículo 2 fala que Eucana tinha duas mulheres, que era Ana e Penina. Engraçado que aqui na palavra do Senhor, Ana significa graça, graciosa. Ana tinha uma graça, um brilho diferente. E a palavra do Senhor enfatiza que Ana não tinha filhos, mas Penina ela tinha. E o interessante é que a palavra do Senhor também fala que o Senhor Jesus foi que cerrou a madre de Ana. Não foi ela, aqui não vem falando que ela já nasceu desse jeito. Mas a palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus, ele cerrou a madre de Ana. Será porque o Senhor Jesus cerrou a madre de Ana? Será porque o Senhor Jesus, ele ainda não respondeu a sua oração que você tanto pediu para Deus? Com certeza Deus tem algo a entregar para a gente. E que no momento a gente ainda não é capaz de entender. Mas o Senhor Jesus quer que nós nos ajoelhamos perante Ele. O Senhor Jesus, ele quer que nós verdadeiramente buscamos ao Senhor Jesus. E foi assim que Ana, ele vem falando. E eu pontuei algumas coisas sobre esse texto. A primeira coisa que eu pontuei foi o seguinte, que Ana ora a Deus num período muito hostil, que era um período dos juízes, né? E Ana, ela quebra um certo paradigma, que mesmo ela enfrentando aquele momento que era da poligamia, né? Que tinha duas ou mais mulheres, apesar que o Senhor Jesus não aprovava, né? Mas ela chega, eu imagino que Ana chegou a pensar assim, meu Deus, eu estou vivendo nessa situação, porque eu não posso dar filhos ao meu esposo. E naquele tempo, dar filhos era como, se a pessoa não tivesse filhos, era como se a ira do Senhor tivesse se voltado àquela pessoa, né? E aí você imagina, irmãos, o que passa na cabeça de uma mulher, que muitas das vezes nós nos culpamos muito. Muitas das vezes nós nos sobrecarregamos demais. Será o que o povo vai pensar? Será se Deus realmente não me ama? Mas Ana, ela chorava perante ao Senhor. E ela nunca desistiu do seu milagre. Ela nunca desistiu do seu milagre. Por mais que o período era dos sacerdotes, que eles tinham que ir todos os anos sacrificar, subia no templo. E Ana não tinha nada que oferecer para o Senhor, porque o que ela queria, ela não tinha recebido ainda. E mesmo assim, Ana, todos os anos ela subia. Todos os anos ela subia. Muitas das vezes a gente, né, vem para a casa do Senhor, tem dia que não quer vir, fala assim, Senhor, hoje eu estou cansada, hoje aconteceu isso, não sei o que na minha vida. E Ana não tinha motivo específico para ir, porque o motivo dela, maior é que ela queria ter filhos. E mesmo assim, Ana não deixou de ir todos os anos sacrificar com o seu esposo, com a mulher do seu esposo. Isso não foi um empecilho para Ana ir adorar o Senhor Jesus, sacrificar o Senhor Jesus. Você está sendo a nossa dificuldade hoje. O que tem nos impedido de nós chegarmos mais a Deus para que Ele possa se chegar a nós. O que nós estamos fazendo para mudar esse cenário, que hoje em dia é tudo mais fácil do que antigamente, né? Hoje em dia as coisas são muito mais evoluídas. Hoje em dia a gente tem um carro, uma moto, uma bicicleta. As coisas é tudo rápido. Antigamente você tinha que andar quilômetros e quilômetros para conseguir chegar a um lugar, às vezes de pé, com a ajuda de animais, né? Qual está sendo a nossa dificuldade hoje? Nós temos que refletir. Nós temos que trabalhar em cima para que nós possamos eliminar
aquilo que vem nos impedir de nós recebermos a nossa bênção. Glória a Deus, aleluia. O segundo ponto que eu pontuei aqui foi Ana ora a Deus numa época hostil, né? A poligamia. Ana vivia oprimida, irmãos. A palavra do Senhor fala aqui que... Onde é? O versículo 5 fala: porém Ana dava uma parte excelente porquanto amava, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Esse era o motivo maior do sofrimento de Ana. Ela vivia oprimida porque no versículo 6 também vai falar sobre Penina. Penina significa joia. Era só uma joia, um adereço, algo para suprir aquilo que Ana não podia dar, que era gerar filhos. Será o que a gente está fazendo para que nós possamos suprir aquilo que o Senhor Jesus ainda não nos entregou? Às vezes o momento é difícil, às vezes a situação, as nossas forças estão poucas, mas o que a gente está fazendo para renunciar ao nosso eu e agradar ao Senhor Jesus? Às vezes eu até estava pensando sobre isso. Senhor Jesus, imagina, irmãos, nós no dia de hoje, nós mulheres tendo outra mulher, nossos maridos com outra mulher em casa, as mulheres enchendo o saco, irmãos. Ah, Jesus. Será que alguma já não tinha rodado a baiana dentro da casa, irmão? Será como que essa casa ainda estava em pé? Né? A gente para pensar, é estranho, né? E imaginando, irmãos, vivia tão oprimida. Eu falo: oh Deus, tem misericórdia da minha filha. Porque é uma situação muito complicada. E mesmo assim, Ana ficava em silêncio. Em momento algum, eu lendo a Bíblia, que eu encontrei que Ana, ela ficava retrucando Penina. Ana falando uma coisa, Penina falando outra. Penina falava, agora Ana não falava. Ela falava no seu coração para o Senhor. Ela falava no seu coração para o Senhor. Mesmo ela sendo amada, porque o texto é claro em frisar que Eucana amava Ana. Mesmo ela sendo amada, irmãos, ainda tinha um vazio no coração. A vontade, o desejo de se tornar mãe, de ter uma descendência, uma geração que viesse dela. E mesmo assim, Ana entrega ao Senhor Jesus. Que nós venhamos entregar as nossas aflições, as nossas causas. Não sei se você tem causa na justiça, colocar na mão do nosso juiz supremo. Amém. Porque o Senhor Jesus, ele é capaz de responder. Aleluia. Muitas das vezes a gente desabafa com pessoas que nem conhecemos, ou até mesmo as pessoas nem têm uma palavra de direcionamento para o teu coração. E muitas das vezes, a partir desse momento, o que era para você receber mais próximo, a promessa ela vai se distanciando. Você toma outra direção, sendo que o Senhor Jesus queria que você tomasse outra. Caminhos opostos, apesar da opressão, apesar dela ser amada pelos seus esposos, Ana ainda tinha um vazio no coração. Ana ainda tinha um vazio no coração. E através da oração, ela se achegou mais ao Senhor Jesus. Ela se achegou. Porque a palavra do Senhor fala que a gente tem que buscar e tem que bater. Se a porta não abriu, insiste, bate. Lá em Tiago fala, né? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Qual a forma que nós chegamos ao Senhor Jesus? Através da oração. Então, a nossa oração, ela tem um valor inestimável. Tá triste? Ora ao Senhor. Coloca lá um louvor na sua casa e começa a orar para o Senhor Jesus. Eu entrego meu coração, a minha vida, a minha família. Cuida, Senhor, porque o Senhor Jesus cuida melhor do que eu. Amém, glória a Deus. Entrega ao Senhor. Esses dias eu passei por um momento muito triste na minha vida e eu
comecei simplesmente falando, Senhor, eu não vou colocar coisas onde não tem, e eu também não posso desfazer o que aconteceu, mas eu posso entregar ao Senhor Jesus. Aleluia. E eu posso descansar, mas eu tenho que buscar ao Senhor. E o Senhor Jesus é quem acalma o nosso coração. Na hora da adversidade, na hora da luta, da angústia, o Senhor Jesus é quem acalma. E aí Deus me fez lembrar de um hino e eu comecei a louvar a Ele, irmãos. Comecei a louvar a Deus. Logo aquela angústia, aquele desespero passou. Aleluia. E é ruim quando você não tem notícia de uma pessoa, né? Você só escuta coisas ruins e você não tem notícia, você fica de pés e mãos atadas. Mas eu falei para o Senhor, Senhor Jesus, o Senhor conhece o meu coração. E tudo que acontece é pela permissão do Senhor Jesus. Eu orei ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele fez o quê? Acalmou o meu coração. O Senhor Jesus, Ele cuidou dessa pessoa que eu estava preocupada. Então, a minha ansiedade, o meu nervosismo ia resolver o quê? Nada. Ana foi assim, irmãos. Ana não se desesperou. Ela entregou para Deus. Ela entregou para Deus. Um outro ponto que eu quero deixar para os irmãos, que Ana ora a Deus, mesmo sofrendo humilhações da sua rival, mesmo a situação não estando, o cenário estando de acordo com o que ela queria, mesmo assim ela levanta e ora ao Senhor Jesus. E a partir do momento, até meu esposo falou para mim, geralmente as pessoas são assim, amadas por umas e odiadas por outras. Tem pessoas que ela tem um preconceito só de te ver pela primeira vez. Ela forma um conceito sem nem mesmo te conhecer, sem nem mesmo você dar uma oportunidade para te conhecer. Ela já julga. Muitas das vezes o que está aqui perante a nossa aparência, as pessoas valorizam muito mais do que aquilo que está dentro do nosso coração. Que nós devemos tomar cuidado. E sempre, irmãos, que Deus, Ele se revela o seu amor para alguém, assim como Eucana se revelava para Ana, o inimigo, ele levanta pessoas. Porque quando você é amado por Deus, o inimigo, ele tem raiva. Quando você é querido pelo Senhor Jesus, guardado por Ele, o inimigo, ele procura pessoas, muitas das vezes fragilizadas, pessoas com o coração cheio de coisas más, para tentar entrar, filtrar. Assim como eu tenho certeza que Penina não tinha Deus no coração. Porque quem tem Deus no coração não infeliza a vida do próximo. Quem tem Deus no coração não causa contenda com o próximo. Amém? Amém? Quem tem Deus no coração, irmãos, não anda julgando o próximo. Porque a Deus cabe julgar. Então, sempre que Deus levantar uma Penina, Ele vai levantar várias Anas. Porque nós somos amadas por Deus, escolhidas pelo Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, você é amada. Você é amada, você é escolhida. E Deus prova o nosso coração. Deus prova o nosso coração. E a palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus foi que cerrou a madre de Ana. Se Deus, ele fechou uma porta, quem tem a chave é Ele. Se Deus fechou a madre de Ana, Ele tem a chave para liberar. O Senhor Jesus, ele podia fazer um milagre. O Senhor Jesus, ele é especialista em fazer milagre. A partir do momento que o Senhor Jesus, ele encerra a madre de Ana, não adiantava Ana querer procurar as correntes, não adiantava Ana procurar outros cadeados, ela tinha que procurar a chave. E a chave é o Senhor Jesus. A chave é o Senhor Jesus. E muitas das vezes Deus coloca chaves em lugares baixos na nossa vida, para que nós possamos descer, se humilhar perante ao Senhor. Quanto mais a nossa provação, o Senhor Jesus, ele coloca chaves na nossa vida, irmãos. Que chave significa o que é a nossa resposta?
o que vai nos liberar o nosso perdão, que seja a nossa resposta que nós temos pedido ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele coloca nossas chaves em lugares baixos, para que nós possamos inclinar perante ao Senhor Jesus. Que possamos estar em fervente oração, de joelhos no chão, para adorar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele conhece o nosso coração. Não é só, meu Deus, me ajuda, Senhor. Não é só aquela oração de desespero, irmãos. É aquela oração que tem fé. Porque a palavra do Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Verdade. Então, coloca fé naquilo que você acha impossível. E entrega para o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele é especialista. Nós devemos buscar o Senhor, não só quando estamos procurando, irmãos, uma resposta para as nossas perguntas, mas no momento de alegria, no momento que a gente pensa assim, vai tudo bem. Irmãos, tem momento que a gente pensa que vai tudo bem, mas o amanhã, ele vem com tudo. É por isso que na palavra do Senhor fala que a gente deve fazer depósitos de oração nos céus. Em todo tempo orai, orai sem cessar. E Ana, ela orou. E mesmo com Ana sendo amada e não tendo filhos, Penina tinha inveja. Mas a gente vai pensar assim, por que Penina tinha inveja, sendo que ela tinha muitos filhos? Né? A gente fica intrigante, né? Mas quem não tem é Ana. Ana que, pela lógica, deveria ter uma certa inveja de Penina, mas foi totalmente o contrário. Será porque as pessoas têm inveja de nós? Muitas das vezes as pessoas nem sabem qual é o nosso sacrifício para nós estar aqui, com a roupinha bem bonita, com um sapato bem confortável, a gente tem uma moto, uma bicicleta, um carro, uma casa. As pessoas não querem saber por que você tem. Elas só querem o que é seu. Elas querem inveja. Elas têm inveja. Mas na realidade, as coisas é só um argumento para elas pensarem que tem inveja do que você tem. Ana não tinha o que ela queria, mas Penina tinha inveja por quem Ana era. Mesmo Ana não tendo filhos, Ana ia todo ano orar ao Senhor. Ana ia todos os anos bendizer, se derramar, se prostrar perante o Senhor. E ela não se demonstrava fraqueza para os outros, porque Ana tinha um coração voltado ao Senhor. Então as pessoas têm inveja de você, não só pelo que você tem, mas por quem você é. E nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós temos a marca da promessa do Senhor Jesus. Nós somos um povo escolhido por Deus. Então as pessoas têm inveja porque você é amado por Ele. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes as pessoas, meu Deus, como aquela pessoa chegou lá? É Deus, irmãos. É Deus quem cuida. E mesmo Penina tendo o que ela queria, mesmo assim, todos os anos Penina ia zombar. Você imagina, irmãos, morando numa mesma casa, zombava o tempo todo de Ana. E Ana não revidava. Que sabedoria que Ana tinha. Que sabedoria que Ana tinha. Que nós possamos ter a visão que Ana teve. Ter a visão que Ana teve. Ana, ela poderia muito bem ter todos os direitos para falar para o seu esposo, mandar Eucana para outro lugar, porque ela já tinha dado os filhos mesmo para ele, né? Poderia ter feito isso. Ela era amada, né? Eucana, ele dava uma parte melhor para Ana. Então, eu creio que mulher sempre consegue, né, irmãos? Que ela quer com um jeitinho, com o outro, ela consegue. Então, eu penso, se Ana ela pudesse fazer alguma coisa, eu tenho certeza que Ana fazeria.
mas não era do coração dela. Não era da natureza de Ana se rebaixar ou tirar. O Senhor Jesus, Ele opera um milagre mesmo no meio do caos, mesmo no meio impossível. O Senhor Jesus é quem faz. Glória a Deus. Não, Deus não precisou tirar a Penina do lugar dela para Deus exaltar Ana naquele momento, naquela história. E o Senhor Jesus fala assim, mais em seguida: e assim o fez ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor Jesus. Quando nós íamos para a casa do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, Ele cuida de todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Quando nós entregamos para a obra do Senhor Jesus, Ele cuida da nossa família, Ele cuida dos nossos lares, Ele sara as nossas feridas. Às vezes não é no momento e não no tempo que queremos, mas o Senhor Jesus, Ele sempre tem um escape. Enquanto Penina tinha propósitos para discutir, ela tinha um motivo. Ana, ela tinha um propósito de ficar calada, porque o alvo dela era o milagre dela. O alvo dela não era discutir. Quem tem proposta, discute, mas quem tem propósito, prossegue. Que nós possamos prosseguir. Que nós possamos prosseguir em conhecer a Deus, em entender a vontade do Senhor Jesus para a nossa vida. Amém? Amém. O último ponto: Ana ora a Deus, mesmo sendo desencorajada pelo marido. Mesmo ela sendo desencorajada, é tanto que Eucana, no capítulo 8, fala para ela: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? O vazio que Ana tinha dos filhos, o marido dela não poderia substituir. O vazio que Ana tinha no coração, ela não tinha nada que podia substituir. Era só o filho dela, era só um milagre. Então o Senhor, até mesmo na casa, Penina atormentava. No quarto, que ela podia ter um sossego, o marido se queria suprir, se colocar no lugar do filho, e não tinha como. E mais à frente vai falando que o sacerdote logo pensa que Ana estava bêbada quando ela vai orar mais uma vez ao Senhor. E ele ainda fala assim para ela: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém ela fala: Senhor, não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Imagina, irmãos, até na igreja, o momento que ela vai estar lá, de entrega ao Senhor, de súplica. Aí vem o sacerdote, o pastor daquela época, e fala que ela está embriagada. Imagina, irmão, será se nós hoje em dia, a gente voltaria nessa igreja? Mas ela voltava. Porque ela tinha convicção do que ela queria. Ela tinha convicção do que o Senhor Jesus poderia fazer na vida dela. E ela não abriu a porta do coração para que essa palavra penetrasse e criasse raiz no coração dela. Ela não permitiu. Se fosse um dia de hoje, não vou na igreja, o pastor está achando que eu estou bêbada. Um homem que tinha que falar das coisas de Deus para mim, sabe? Mas Ana não. Ana, ela não deixou entrar no coração. Ana não deixou entrar no coração. Às vezes a gente trabalha, vive com muitas pessoas, às vezes a gente ouve palavras que não deveria. Eu quero te falar uma coisa nessa noite: não deixa descer para o teu coração. Muitas das vezes Deus usa momento, pessoas, circunstâncias para provar a nossa fé. E a nossa fé, ela é tão pouca para qualquer palavra vir nos afrontar, nos desanimar da caminhada. Ana, ela permaneceu. E a partir daí, a resposta dela começou a ser encaminhada. Que aí
logo depois dele ter uma palavra contra o que ela queria, ele vai dar uma palavra de bênção, uma palavra de ânimo, uma palavra que encorajasse Ana. Logo ele vai falando no versículo 17: então respondeu ele e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Vai em paz. A paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, ele estava com Ana. E a partir desse momento, Ana abriu mais o coração do Senhor e falou assim: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Ana, nas orações dela, ela já gerava Samuel nas suas orações. Ela profetizava, digamos assim, nas suas orações Samuel. E ela foi bem específica, irmãos. O que nós temos pedido ao Senhor? Nós estamos sendo específicos, claros ao Senhor em pedir algo? Que Ana, ela falou que ela pediu um filho, versículo 11, um varão. Ela poderia muito bem pedir vários filhos, né? Mas o Senhor Jesus, ela pediu um somente para o Senhor Jesus. Porque a partir daí, o Senhor Jesus, ele ia liberar mais bênçãos para ela. Amém. A partir daí, o Senhor Jesus ia liberar mais bênçãos para ela. E logo em seguida vai falando que, mesmo ela sendo acusada injustamente de estar embriagada dentro do templo, a situação dela continuava apertada em casa. Mas Ana, ela voltou com alegria. Ana, ela voltou com uma esperança que só o Senhor Jesus é capaz de nos dar. Ana, ela voltou crendo no milagre dela. E assim ela voltou para casa. O versículo 19 fala que ela voltou para Ramá, e Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Esse conhecer é ter uma intimidade. Eucana teve intimidade com sua esposa, e a partir daí o seu milagre ele começou a ser gerado. O que era só um milagre gerado em oração, a partir desse momento foi gerado fisicamente nu. Glória a Deus, aleluia. Será que nós estamos preparados para receber aquilo que o Senhor Jesus quer nos entregar? Será se o nosso coração verdadeiramente está voltado para o Senhor, e quando esse milagre chegar, será que nós vamos fugir da presença do Senhor? Tem muita gente que recebe o milagre, ó. Ele quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. E Deus, ele entrega para Ana aquilo que ela já havia prometido e entregado de volta para ela. O Senhor Jesus entregou algo para Ana que ela já tinha devolvido para ele antes dela receber ele. Porque ela tinha fé. Quanto vale a sua fé? Quanto vale a sua fé? E logo vai falando que, só para encerrar com os irmãos, no versículo 22 fala que, porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Amém. Glória a Deus. Enquanto a criança dependia do seu leite materno, dependia de ser amamentado, Ana não voltou. A partir do momento em que Samuel ele foi desmamado, Ana voltou e entregou Samuel perante ao Senhor. Irmãos, imagina comigo, a gente que é mãe, pede, né? Muitas pediram aí, suplicaram, fizeram campanhas com as pessoas, fizeram campanhas para Deus entregar um filho. E tu imagina aí, Senhor, se o Senhor Jesus me der um filho,
eu vou entregar ele para a tua casa. Imagina, irmãos, aí, principalmente as mamães, quando o menino fosse desmamado, levasse ele e ele não vivesse mais, nunca mais com você na sua casa. Imagina o milagre, o tanto de luta que você passou para ter um milagre, depois você gerou, depois quando ele fosse desmamado, você entregasse ele lá. Imagina. Será que você teria coragem? Será que nós teríamos coragem hoje de fazer esse sacrifício? Ana pedia tanto. Se ela pedia tanto, para que ela deu? Mas Ana fez uma prova de amor ao Senhor Jesus. O que ela mais queria, o que a alma dela mais desejava, ansiava, ela entregou de volta às mãos do Criador. Glória a Deus, aleluia. E Samuel foi uma bênção. A partir desse momento, Samuel, que ele foi desmamado, ele foi levado e ele foi morar naquele lugar. Ele foi morar no templo. Apesar do templo estar com os sacerdotes pervertidos, que era o filho Finéias, ela não deixou descer para o coração. Ela não pensou assim, eu vou deixar meu filho mais não, Deus, não vou mandar não. Para aquele povo lá, daquele jeito, que está de qualquer jeito fazendo aquilo que não te agrada, Senhor, minha promessa vai ficar comigo, porque eu vou cuidar melhor do que eles. Mas ela não pensou assim. Ana, ela entregou o seu filho para o templo do Senhor, porque ela sabia que quem cuidaria de Samuel era o próprio Deus. Glória a Deus, aleluia. Entregue os seus problemas ao Senhor. Entregue os seus anseios, a sua dificuldade, a sua tristeza, a sua amargura, a sua preocupação. Entrega para o Senhor Jesus. Ele é capaz de solucionar os nossos problemas. Glória a Deus. Muitas das vezes a gente pensa que não tem saída, não tem saída. Tem. Para tudo tem saída. Verdade. Então nós aprendemos quando que nós temos que se derramar, entregar, descansar e confiar, porque o Senhor Jesus é quem cuida de tudo. Amém. E as nossas orações não são em vão perante ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Não pense que o Senhor te esqueceu. Quanto menos você esperar, o Senhor Jesus ele vai te surpreender. Amém. Glória a Deus. Não hospede palavras em seu coração que não sejam palavras de vida, que não sejam palavras de amor, que não sejam palavras que confortam o teu coração e ao próximo. Não hospede. Fé é crer para ver o impossível se cumprir. E assim Ana podia contemplar todos os anos, porque o Senhor Jesus é quem cuidava dela. O versículo 18 do capítulo 2 fala que, porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovens, vestido com um éfode de linho. E todas as vezes que Ana ia lá, ela tinha que levar roupas novas para Samuel, porque quando tudo aquilo que está nas mãos do Senhor, ele cresce, ele floresce, ele prossegue, ele tem tendência a crescer. Enquanto Samuel estava com Ana, ele não, parece que o tempo não passava, o menino crescia, porque aquilo que está conosco, às vezes não é capaz de crescer igual quando está na mão do Senhor. Então entrega para o Senhor. O Senhor Jesus ele é capaz de resolver a tua situação. O Senhor Jesus ele é capaz de fazer o impossível na sua vida. A palavra do Senhor no verso 21 fala que visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ela pediu um varão, irmão, mas o Senhor Jesus ele foi além. Ele falou assim, você entregou aquilo que você mais sofreu, mais pediu. Eu vou te recompensar. Eu não vou te deixar só. Ele está nas minhas mãos e eu vou te entregar mais, porque o Senhor Jesus sabia que Ana tinha capacidade para criar mais filhos. E o Senhor Jesus entregou.
E foi bênção de Deus. Aleluia. E o Senhor Jesus, ele continua falando lá no versículo 26, e o jovem Samuel ia crescendo, fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Amém? Que possamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que possamos evoluir, ter um crescimento grande espiritual. Que o Senhor Jesus, ele possa conceder os desejos do teu coração. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor Jesus, ele mude o seu cenário. Quando você pensar que é impossível, o Senhor Jesus, ele vai te dar uma solução. Ele vai te dar um escape. Crê no Senhor Jesus. Confia nele e tudo ele fará. Glória a Deus. Amém? Irmãos, para ser sincera com os irmãos, eu não falei nada do que eu tinha planejado. Mas o Senhor Jesus, ele sabe de tudo. E eu tenho certeza que tem algum coração aí que precisava ouvir isso que eu falei. Amém. Então, se não ficou bom, irmãos, venha na próxima, que o Senhor Jesus vai falar na próxima. E se na próxima você ainda ficou com dúvida, vem mais vezes. Porque é conhecendo ao Senhor, é buscando que nós vamos conhecer e prosseguir, tirar nossas dúvidas. Anotei muita coisa, irmão, mas não falei nada. Mas tá bom. Deus abençoe a vida de cada um. Na próxima, quem sabe sai melhor. Deus abençoe. E eu volto a